Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver a entrevista do Jair Bolsonaro ao Flow Podcast. Essa entrevista foi ontem e está repercutindo muito na internet. É importante que você assista aí a entrevista neste vídeo. Parte da entrevista, né, porque aqui é um corte do Bolsonaro respondendo ao Monark. O Monark que fez uma provocação nessa pergunta ao Bolsonaro. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Lá no começo do nosso papo, quando a gente tava falando de liberdade de expressão e tudo mais, a gente tá... porque eu vou te perguntar uma parada, que eu vi que o Monark, que ele falou assim, pô, queria que o Igor perguntasse isso aqui pra ele. Que era, cara, tu acha que uma nova constituinte é um caminho válido ou aí já nos passamos? Não tem clima pra não tem provar, nenhum clima, né? Não tem zero. Mas o que você acha? Acha que Nós isso resolveria? uma situação de chegando no fundo do poço. Eu acho que o ponto de inflexão, por exemplo, opinião minha, Tá. é uma participação maciça em Copacabana. Tem que demonstrar força. Não tem que demonstrar os poderes que o povo não está satisfeito com eles. Que tá na cara que enchendo gente lá, tem gente que vai ficar incomodada. O meu objetivo, quando falo em formar um Senado forte, não é para perseguir ninguém. Nunca abri um processo contra ninguém, há 4 anos. É mostrar com um Senado forte, se preciso for, falar, opa, ô bicho, dá uma segurada aí que passou do limite. Essa que é a intenção. Entendi. E eu acredito que o pessoal do Rio, né, especial, a periferia também aqui, os estados vizinhos vão dar essa força pra gente lá, que não é por mim. Ô, Flor, por mim, eu estaria do outro lado, tranquilo, sem problema nenhum, talvez rico. E não é assim. Quando eu falo em rico, quando foi feita uma campanha de Pix, dadas as multas que eu tive, eu não fiz campanha. Quem fez foi o pessoal do parlamentar. Botaram 17 milhões na minha conta, mais do que Criança Esperança. Graças a isso, não foi nem multa que foram, as multas foram depois anistiadas, né? Eu estou conseguindo pagar advogados. Graças a Deus, eu não teria como pagar advogados. E custa caro. Você pega o perfil do advogado, não vou falar o preço, né? Mas custa caro. Que não basta ser um bom advogado, super inteligente. Ele tem que ter entradas por aí, tem que conversar. Entendi, sim. Okay. Verdade. Sente saudade, cara, dos tempos lá dos anos 80, que era mais suave? Nos anos 80, eu tava na fronteira de Newark, né? Cheguei lá, era comum, a fronteira era lugar de castigo, né? Problema, eu resolvi ir pra lá... Já era PQD? Já. Sou PQD de 77, né? Fui pra lá por interesse próprio, você tinha que sempre pagar uma cota de fronteira. E quando cheguei lá, os antigões, né? Que merda você fez no Rio pra estar aqui? Começou assim, segundo tenente. Por que você tinha que pagar a etapa de fronteira pra alcançar o quê? Não, é natural. Um dia você vai pra fronteira. Tá bom. Vai ser caçada a laço, porque a fronteira é barra pesada. A fronteira não tem nada. Uhum. Newark, por exemplo, tinha 8 horas de energia por dia. Não tinha sinal de televisão. Só tinha um posto de telefone. Você pegava terra para Cidrolândia, para Aquidauana e para Guia Lopes Jardim. Terra. Tá? E lá... cheguei solteiro. Quando eu cheguei lá, começou a aparecer a cerveja em lata. Então, na cidade, a tenentada com a sargentada, tá? A maioria temporária, chamada R2, né? Tu era tenente? Era segundo tenente. Tá. A gente, cada um comprava uma latinha. Os paisanos eram uma latinha para 10. Tá. Então tinha uma diferença enorme, tinha certa rivalidade. Tá. E você era autoridade. Você era autoridade. Segundo tenente, terceiro sargento mandava pra caramba também. E a gente fazia a nossa parte. E o que tinha? Quando eu ia, por exemplo, pro campo de instrução de Betione, perto da região de Miranda, para atirar, eu ia alguns dias antes, tinha um montão de sargento Juruna, que chama, né? Soldado antigão. A gente ia e ali, já agora posso falar, né? Que agora não é mais crime, já prescreveu, né? A gente caçava com 762, fazia a festa lá. Nossa, devia destruir as paradas. O 762 é muito sinistro. Não, normal. O buraquinho de saída ficava com... É pra caçar um bicho pra comer lá, um bicho que não era preservado por lei. Tá, um javali, claro. vai. Um pouco do mato, um javalizinho, tá certo? Então era diferente o negócio, é bacana. Pô. Entendi. Uma vez eu tava entrei com uma linhazinha de mão na lata, né? Tava com água pela cintura. Daí chegou
Deve ser jurando um cara lá, ó, antigão. Sai daí, Dele, sai! Sucuri podia me pegar, eu não sabia, porra. Eu era magrinho naquele tempo, né? Sucuri ia me engolir e ninguém ia ficar sabendo. Então, as coisas que... É uma coisa diferente. É diferente, sabe? E você tinha o prazer. Eu lembro uma vez, estava lá no acampamento, né? Daí, tava a soldadesca lá, 3 minutos para tomar banho, 50 soldados. Daí o pessoal entrava, tinha só 3 bicas, brigando. Tinha um tenente recém-vindo, chegado lá, que a esposa estava no Banco do Brasil. Muito educado, né? Daí ele começou a gritar, parem. Tome banho com parcimônia. Daí o major antigão, uma cara de brabo terrível, né? Para vocês, para todo mundo! Quem conseguir dizer o que é parcimônia, 1 semana de dispensa. Porra, o cara meter um parcimônia é sacanagem, né? Ó, eu sabia o que era na época. Entendi. Quando me chamaram de misógino a primeira vez, eu peguei um... Porra é essa? Eu perguntei pra alguém, era uma senadora do Pará. O que é isso aí? Elogio ou tá me xingando? Eu não gosto de mulher. Falei, pô, então eu gosto de homem, pô. Que papinho, né? Puta, né? E, cara, assim, não falo isso pra te provocar, não. Mas uma das possibilidades pros próximos meses aí é, de fato, ter que encarar uma cana. Vamos falar primeiro o julgamento. Sim, aí tem um julgamento, é verdade, tem um julgamento que tu vai apresentar tudo que você tem e tudo mais. Olha só, eu te agradeço até a minha vinda aqui, e como comecei a explicar, o mais importante, né? Dano qualificado, o que eu quebrei? Você tem que individualizar. Aqui tem 6 pessoas aqui. Se aquele cara quebrar meu estúdio ali, foi ele que quebrou. Tem um tiro aqui dentro. Você não pode condenar todo mundo. Verdade. Um cara deu tiro. Você não pode, no estádio de futebol, ter um quebra-quebra lá, você punir todo mundo do estádio, como estão fazendo com o pessoal do Rio de Janeiro. Primeiro, lógico, alguns danificaram alguma coisa. Não são 17 anos de cadeia. Daí vem associação criminosa armada. Pelo amor de Deus. Esse pessoal que está preso, ninguém estava armado. Muito menos eu que está fora do Brasil. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Qual foi a violência? Até o quebra-quebra. Em prédios vazios. Isso está mudando o Estado Democrático de Direito. Essas pessoas que foram presas lá no acampamento tinham algum potencial para dizer: eu sou o presidente agora. Não seria eu porque eu estava nos Estados Unidos. Esse Zé aqui. É a dona fulana. Não tem condições disso, meu Deus do céu. Você não pode, com todo respeito que devemos ter instituições, um tipo de julgamento por pessoas, pelo menos, né, estão no topo da carreira da justiça, condenar essas pessoas. E continuam as condenações de baseada. Por exemplo, chegou na Câmara, um mês atrás, teve um colega lá de Rondônia, está sempre comigo, me ajudou. Levamos para o parlamento uma senhora com 6 filhos pequenos. O mais velho 10 anos, o mais novo 10 meses. O pai condenado a 14 anos. Está foragido. Não sei onde está, na Argentina, não sei. Acho que eu vi essa história aí. E aí, eu fui conversando umas 3 horas com essa senhora no dia anterior. Ela não tem paz para nada. 10 meses a 10 anos. Estava previsto agora ela ir para Copacabana. Mas o penúltimo filho levou um coice no cavalo, está com o fêmur fraturado. Vamos tentar ver se traz ela aqui para Paulista dia meia dúzia agora do mês que vem. Para mostrar para o mundo, são órfãos de pais vivos. Até minha esposa falou, que coração de pedra quem julgou essas pessoas. E esse cara, ele pegou um frete de Ji-Paraná para Brasília, chegou domingo de manhã, tomou um banho, resolveu ver o tumulto. E foi para lá e foi agarrado. Ficou preso alguns meses, foi posto em liberdade. Daí ficou sabendo do julgamento. E ralou. E ralou fora. Até porque... O que ele podia esperar? Você imagine, você é pai, imagine uma mulher. Que eu falei no começo do programa aqui. Se você é pai, sente. A mãe mais ainda. A tal da Débora, que pintou lá, perdeu o mané. Tá 2 meses em preventiva. Tá entrando essa semana no julgamento ali... Como é que é o nome lá? O julgamento lá eletrônico ali. Tá. Ali, não é presencial, tá? Ela tá 2 anos
sem botar os 2 filhos, um de 8 ou de 10 anos, pra dormir ou pra acordar. Esse homem lá de Ji-Paraná não sabe o que tá acontecendo com seus 6 filhos, com a sua esposa, pô. Qual foi o crime dele? Alguns nem estavam lá, foram presos no acampamento. Não há individualização da pena. Nós já vimos quebra-quebra aqui, Palmeiras e Corinthians. Até gente morre lá atrás, né? Vai punir o estágio todo? Erraram. Quem entrou, errou. Ninguém duvida disso aí, ninguém vai falar que tem que passar pano. Tá? Danificou o patrimônio? Tem que pagar agora, tem que ver quem danificou. Você viu quem quebrou o relógio, né? O cara, e só mostrar aquele vídeo que o cara estava com a minha camisa. Não mostrava, não. Agora, pegar qualquer um, tipo esse cara que não tá vendo o filho crescer, será que alguém vai entrar na minha casa lá e fazer uma maldade com meus filhos, pô? O pior é uma mãe. Já imaginou olhando pro teto agora, lá na Papuda, no outro presídio que é do Brasil, olhando pro teto? Você acha que as pessoas tinham condições de dar um golpe de Estado? Que golpe é esse? Que não tinha tropa, não tinha armas, não tinha liderança. Quem diz isso é o próprio ministro da Defesa, Zé Múcio, entre outros. É uma injustiça muito grande. Por isso que eu apelo ao pessoal, comparecer em Copacabana, que a pauta principal é a anistia. É isso que eu quero falar, pessoal, lá. E lógico, se tivermos muita gente, é uma marca para o Brasil, que nós queremos mudar o Brasil, que estão acreditando na gente. Não adianta jogar a toalha e se acomodar, que daí vai piorar. A tendência do ser humano é cada vez avançar mais sobre o direito dos outros. Essa é a tendência. Por isso eu repito aqui, se eu tiver metade do Senado, eu mudo o destino do Brasil, não por ameaças, ou por perseguição. É para que tenha uma força no Senado independente. Você não tem hoje em dia. Não tem hoje em dia. Que poderia pegar e falar, opa, tá errado aqui. Ou alguém tem dúvida que o processo dessas condenações está completamente fora da lei. Ninguém tem dúvida disso. Mas o que tu sente aí no teu coração sobre, puta, cara, a possibilidade... Porque assim, eu fico pensando nossa, a possibilidade de eu ser preso, ainda mais se eu acredito que eu sou inocente, que é o teu caso, você tá me falando aí. Porra, deve ser uma sensação de merda. E ainda por cima perde um argumento maneiro que era que o Lula tinha sido preso. E agora, putz... Olha só, eu acho que quem é de esquerda, se eu for preso, vai estar vibrando. Vai soltar fogos por aí. O pessoal da direita, centro, que tem juízo, e começar a ver que não tem como me enquadrar aqui, vai falar, opa, vem pra cima de mim. Mais cedo ou mais tarde isso vai mudar, vai pro meu lado. Porque a ditadura, a opressão, a tendência é aumentar. Nós ainda não chegamos na Venezuela. Que na Venezuela está vendo, a classe rica foi embora, a classe média também, e está vindo os pobres nos últimos anos entrando ali para Roraima e vindo para cá. Agora nós vamos para onde? Pegar um toco de bananeira e nadar lá para África, fazer concorrência lá, ir lá para o norte, lá, um toco de bananeira para chegar em Miami, coiotes, não tem mais, a fronteira tá vigiada ali. Até o próprio Trump pegou e enquadrou lá, presidente lá do México, né? Não quer essa brincadeira mais aqui. Enquadrou até o primeiro-ministro, o Trudeau, lá do Canadá, que entrava drogas e também turistas, né? Por ali. Acabou com a brincadeira. Tá? Ele tá fazendo a parte dele lá. Eu tenho uma gratidão enorme pelo presidente Trump, dada a maneira como me tratou, muito respeitosa. Tá? Não taxou o aço pra gente, né? Eu quebrei quem diria, né? Eu dei uma ajuda pra ele no álcool de etanol, precisava. Conversei com o pessoal dos usineiros, pra não ter problema. Né? Resolvemos, tá certo? A questão do turista que ele gostou na época, tá certo? Ele colocou as Forças Armadas nossas num grande aliado do OTAN, passamos a ter acesso de material bélico e tecnologia mais rápido e barato. Então foi feita muita coisa. Fizemos lá, começamos um acordo base de lançamento de Alcântara, falava com ele do comércio norte e sul, ele confidenciava o que ele pensava sobre a Venezuela. Tá certo? Entendi. Mas o Brasil como tá? Você pega aqui os 37 memorandos de acordos que o Lula assinou por ocasião do G20 com o Xi Jinping, final do ano passado, acabou o Brasil. Alguns falam que eu sou informante dos Estados Unidos. Não, eu divulgo esse aqui. Eu divulgo. Ué, você não tem que ter o prazer, assinar um acordo com a China, tem que ter o prazer em mostrar, assinei um acordo com a China. Você acha que o chinês vem aqui para perder? Não. Não vem. Eles pensam 200 anos para frente. O nosso pessoal, quando muito, 2 anos, porque tem eleição. Agora, que você entrega
urânio para a China. Que urânio é algo estratégico, não é só para medicina, agricultura e geração de energia. Bomba atômica também. Quando você entrega isso para lá, você quer que lá em cima pense o que de você? Qual é? É igual o canal do Panamá. Uhum. O americano perdeu milhares de homens naquela condição. Daí passa a concessão para a empresa chinesa. Não vai passar. Vamos conversar. Eu tenho prioridade para essa concessão. E a China, a gente sabe como são os caras. Você tem que fazer negócio com ele, respeitar, mas se bobear, continua a invasão silenciosa. O Bolsonaro teve ontem no Flow Podcast dando uma entrevista lá para o Igor. Não tinha mais ninguém ali, não tinha co-host, não tinha nem mais ninguém ali com o Igor para fazer perguntas. Somente o Bolsonaro e o Igor, o entrevistado e o entrevistador. Pois bem, antes desse podcast de ontem com o Bolsonaro, o Monark já havia feito um podcast em um outro podcast. O Monark está nos Estados Unidos e o Monark defende uma nova constituinte. Ele defende uma nova constituição porque, na visão dele, os problemas se resolveria, todos os problemas, as mazelas que nós temos no país, se resolveria com uma nova constituição. E, de certo modo, eu concordo com ele. E aí, ele sugeriu, sabendo dessa entrevista que o Bolsonaro iria fazer no dia de ontem, lá no Flow, ele sugeriu uma pergunta, se ele estivesse na bancada junto com o Igor. Então, ele sugeriu essa pergunta sobre uma nova constituinte para o Jair Bolsonaro, para que o Igor fizesse essa pergunta para o Jair Bolsonaro. E o Igor fez a pergunta. Né? Você vê que o Igor está acompanhando aí as andanças do Monark por outros podcasts. Então, a pergunta foi enviada para o Igor e o Igor fez a pergunta ali ao vivo no podcast, tá? Na entrevista com o Jair Bolsonaro. A pergunta foi justamente sobre se o Jair Bolsonaro é a favor de uma nova constituinte, assim como sugeriu o Monark, né? Então, a pergunta foi lançada pelo Monark, foi transmitida ao Igor e o Igor fez a pergunta no ar, ao vivo, para o Jair Bolsonaro, a pergunta do Monark. Né? E foi isso, a entrevista foi uma entrevista muito boa, foi uma entrevista que tá fazendo muito sucesso, tá pegando muitas visualizações aí lá no canal do Flow, né? Tá com mais de quase 2 milhões de visualizações e foi uma entrevista muito interessante de se ver. Vocês vão lá no Flow, deixar o link aí para que vocês possam ver a entrevista na íntegra lá do Flow. Beleza? Eu vou ficando por aqui, que minha voz não está muito legal. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.